rotulavam com coisas que o mundo fala e não se achavam tão bonitas assim. Depois eu quero conversar sobre isso. E o outro vídeo é sobre uma mãe que teve um problema com o seu filho e ela decidiu tomar um outro caminho. E essa é uma história real. Tá bom? Esse vídeo do shopping, então, ele demora um pouquinho, tem que ter 2 minutos, mas o outro é mais rapidinho. Mas são duas histórias que não são cristãs, mas tem muito a ver com o que eu quero falar hoje. It was my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months. We had an option of 2 pathways to walk, and they led to 2 doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh. Yeah. I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说，就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha, porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept, or am I choosing because that's what I really believe? I walked into that door which said average and I didn't feel really good after that. Because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo bonita. I wanted to go through the average door, but my mum just pulled me over to the beautiful door. It was quite a triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美的扇门。I think I would walk through the beautiful door. Acho que a porta bonita tá completamente aberta para mim. Maybe I could walk in that door. You can. Next time I look into the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante.
escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. Então temos esses dois tipos. O primeiro, ele fala, né, das mulheres, não se sentem bonitas, não se sentem comuns, né? Nós somos filhas de Deus, né? Os filhos também. Eu sabia que até eu preciso mudar toda a minha palavra. Nós somos filhas de Deus. E nós todos somos criaturas dele, perfeitas criaturas dele. E o mundo hoje nos rotula de muitas formas, que nos fazem muitas vezes a gente não se achar bom demais para alguma coisa, se achar incapaz para outras coisas, mas a gente não pode se sentir assim, a gente não pode se permitir sentir assim. Por quê? Porque nós somos criados por um grande Criador, o Deus que criou o céu e a terra, que nos escolheu, né? Então nós temos que agir da forma correta, né? Tendo alegria no coração, não deixando as coisas no mundo nos desestimular. Muitas vezes isso acontece. E no segundo vídeo traz uma mãe que recebeu uma carta dura, né? E ela tinha uma escolha a fazer. Ela podia acabar com o filho dela, né? Ou você não está escrito aqui que você não se comporta na escola, que você não faz as coisas direito, né? Um fracassado, você é um fracassado. E acabar com o filho. Mas não. Ela decidiu omitir essa informação dele. E ela o educou e a gente viu que ele foi o criador da lâmpada, ele reconhece o que a mãe fez por ele, né? Então isso eu trouxe para quê? Para a gente, nós, tomarmos escolhas sábias com as oportunidades que Deus nos dá. Efésios 5, 15 e 16 fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então esse versículo já traz para nós que nós temos que aproveitar as oportunidades. E não são oportunidades fáceis. Ele fala, a própria Bíblia já fala, os dias são maus, né? Então nós temos que agir com base em segurança na palavra de Deus. Porque se for com o que o mundo nos traz, estamos perdidos, né? E eu trouxe 4 exemplos de mulheres que em momentos difíceis tomaram decisões sábias. A primeira foi Abigail. Abigail era uma mulher casada com Nabal. O nome Nabal já é significado tolo. Então Nabal era um homem tolo, um homem rude, mas ela era casada com ele, né? E ela serviu o seu marido e vivia com o seu marido. Certa vez, Davi e o seu exército acolheram a família de Nabal quando eles precisaram. Essa história está lá em 1 Samuel 25. Acolheram, ajudaram no que Abigail e Nabal precisavam. Passou um tempo, o Davi e o exército de Davi também precisaram agora do suporte da
Nabal, muito tolo, fala assim, eu não. Os servos de Davi chegaram e pediram ajuda e falaram, eu não vou ajudar vocês. Eu não conheço vocês, eu não sei quem é. Vocês deu uma voz desprezada neles e os servos foram embora. Quando Davi ouviu essa mensagem, ele falou assim, não, é agora que eu vou me vingar e eu vou matar a Nabal e todos da sua família, todos os seus servos, toda a casa. Né? A Abigail ouviu o que Nabal falou. Ele falou assim, olha, ela falou para os servos, gente, sem Nabal saber, peguem, aqui a Bíblia é rica em detalhes. Eu agora não me lembro a quantidade, mas um monte de bolo, um monte de fruta, um monte de pão, tudo que eles precisam. Põe nos camelos e vão à frente que eu estou indo atrás de vocês. Então ela chegou toda aqueles mantimentos para Davi, e quando ela se encontrou com Davi, ela se ajoelha perante Davi, pede perdão, ela falou assim, meu marido é um homem todo, mas eu estou aqui para suplicar o seu perdão. E a Bíblia fala que Davi perdoa a Abigail, né? Depois desse fato, a Abigail volta, Nabal fica muito doente. A gente não sabe o que ele teve, mas foi uma doença séria. Pelo que a Bíblia fala, a gente pensa num AVC, mas eu não posso falar certamente, né? E logo morre. Quando Davi fica sabendo que Nabal morreu, ele chama Abigail e ela se torna uma das esposas de Davi, né? Então, por esse primeiro exemplo da vida de Abigail, a gente vê que ela estava casada com um homem que era tolo. Em nenhum momento você vê ela acusando o seu marido, né? Com ele, brigando com ele. Não, ela foi sábia. Ela esperou o momento certo, caiu, falou as coisas erradas. Peraí que agora eu vou agir corretamente. E ela agiu confiando em Deus da melhor forma possível que ela entendia. E ela teve a misericórdia de Deus por causa disso. A gente sabe que Davi casando com Abigail, depois ela entra na descendência de Davi, que depois chega até Jesus. Né? Então esse é o primeiro exemplo. Ela foi sábia e aproveitou o momento certo para agir. Provérbios 15:1 fala que a palavra branda desvia o furor. Né? Então nós mulheres, às vezes, mesmo com algumas situações que nos tiram a paciência, a gente deve ter palavra branda, porque ela desvia o furor. A Bíblia já nos ensina assim. Muito bem. A segunda mulher é Ruth. Ruth, como vocês sabem, ela era nora, né? Sogra era Noemi. Nora de Noemi. Sempre esses cargos da família Noemi. E ela ficou viúva, né? Quando ela ficou viúva, a Noemi falou para ela, pode voltar lá para a tua terra, né? Com a tua família. Ela falou, não. Aí ela faz aquela linda declaração, né? Onde tu fores, eu irei, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth decide ficar com sua sogra Noemi, já entendendo que o Deus de Noemi é o Deus verdadeiro, né? E também Ruth, daí segue a história, daí ela estava trabalhando nos campos quando chama o homem Boaz. O Boaz avistou Ruth colhendo. Ruth foi e contou para sua sogra. Falou assim, olha, está acontecendo assim. A sogra dá os diretrizes para ela, ela obedece o que a sogra manda, né? E no final a gente sabe que ela e Boaz se casam, e ela com Ruth também faz parte da genealogia que vai chegar em Jesus. Né? Então a gente vê que Ruth, nas pequenas oportunidades, tomou a melhor decisão. Ela não esperou grandes sinais. Né? Quando ela percebeu lá que a Boaz estava olhando para ela, mas ela não sabia muito o que fazer, a sua sogra deu pequenas tarefas para ela. Não apareceu um anjo, olha, vai por ali, faça isso aqui. Não. Foram por pequenos sinais, por obediência, que Deus foi conduzindo a vida dela. Então, as nossas vidas também. Às vezes a gente fala assim, não estou ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes
Deus falava, né, eles ouviam, ou tinha grande coluna de fogo, ou subiu o mar, né, o mar, agradando ver o mar. Mas a gente sabe que mesmo esse povo que viu todas essas coisas reclamou depois. Né, o povo reclamava no deserto depois. Então nós temos a palavra de Deus e a gente reclama, a gente erra e a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Mateus 25 fala: se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito nos será colocado. Então, não se achem insignificantes ou achem que as suas ações não estão atingindo um grande propósito. Deus te usa se você estiver na mão dele. Basta você ser obediente à palavra de Deus. Muito bem. Terceira mulher é Débora. Débora foi uma juíza, a única juíza mulher, lá nos tempos de juízes, né? E o povo se esquecia de Deus e era escravizado. Daí eles se arrependiam, daí Deus levantava um juiz, e enquanto esse juiz vivia, o povo estava bem. Mas depois esse juiz morria, o povo se esquecia de Deus e começava todo o ciclo de falhas novamente. O livro de Juízes, isso acontece mais de 7 vezes. Né? E Débora foi uma juíza. E no final da vida lá de Débora, quando eles precisam ganhar do general Císera, ela fala pro... Deixa eu todas as palavras, como você não sabe. Mas fala lá pro... Deixa eu ver vontade. Bom, tem um lago, eu vou lembrar. Ela fala assim: vai lá para matar Císera, ele fica com medo. Ela fala: não, Deus está com você. Daí ele fala: eu vou se você for comigo. E a Bíblia fala que através de Débora, você vai vencer, mas todos vão saber que você venceu por causa de uma mulher. Então, por isso não pode ser mérito sim. Né? Então, a gente vê que a Débora, ela foi corajosa, ela se levantou no momento certo, ela liderou o povo, ela teve sabedoria no falar, ela não se escondeu atrás dos seus medos. Muitas vezes a gente tem medos, né? Mas a gente não pode se esconder. O mundo hoje nos tortura muito. Eu tenho um filho pequeno hoje, eu disciplino os meus filhos da forma bíblica. Eu não bato nos meus filhos, mas eles têm a disciplina bíblica com vara. Então o que acontece? Eles fazem uma coisa errada, eu levo eles lá no cantinho, daí tem a vara, eles recebem as 3 varadinhas, daí é explicado para eles o que eles fizeram de errado, trazem o arrependimento, eles oram, e daí a gente se abraça e tudo termina bem. Mas quando pessoas que não são cristãs, principalmente da escola, ficam sabendo dessas coisas porque as crianças falam, as pessoas já começam a te criticar. Aí você começa a ficar com medo assim: será que eu devo educar meus filhos dessa forma? Sim, porque a Bíblia me diz para educar dessa forma. Né? Mas talvez eu enfrente alguns medos. Uma amiga minha, o conselho tutelar chegou na porta dela porque ela educava os filhos dela dessa forma. Né? E ela teve que explicar, provar, comer, tudo, e você passa a maior vergonha do mundo, mas você está fazendo certo, então não tenha medo de fazer o correto. Você já sabe, mas não tenha medo de fazer o correto. E corajoso. No mundo de hoje a gente tem que ser corajoso, né? Tem que se posicionar, né? O que é certo, o que é errado, e eu não vou fazer o errado só porque está todo mundo falando. Eu estou com o Senhor. Muito bem. E por último, é a história de Esther. A história de Esther, essa eu não esqueço o nome, porque é um dos meus livros preferidos, que eu já fui até a Esther, que a minha mãe, nos seus aniversários, escrevia a história bíblica. Eu era sempre o personagem principal, amava. Né? Só me dava luxos. E Esther, primeiro, ela era do povo de Deus, e ela foi criada por, não se sabe se era o tio ou se era um primo mais velho. A Bíblia não traz para nós, Mordecai. Mas ele criou Esther nos caminhos do Senhor. O rei já tinha uma rainha, a rainha Vasti, mas a rainha Vasti não quis ceder aos prazeres do rei, não quis obedecer ao rei.
vai chegar. E realmente chegou. Tinha lá aqueles que conspiravam contra o povo de Deus, fizeram o rei assinar um decreto onde certo dia todos seriam mortos. Daí o último discurso falou: Esther, seu propósito é esse, meu filho. Você tem que defender o seu povo, porque você também vai morrer. Esse povo também é o seu povo. Esther faz duas coisas. Primeiro, ela fala assim: eu vou obedecer, eu vou falar com Deus sobre isso. Mas antes, eu vou jejuar durante 3 dias e estarei em oração durante esse período, para que o Senhor me mostre a sua vontade. Lá naquela época, a rainha só podia se aproximar do rei se o rei a chamasse. Já fazia muito tempo que o rei não chamava Esther. Então ela precisou chegar, tomar o passo de entrar onde o rei estava. Se o rei não estendesse o cetro para Esther, ela seria condenada à morte. Mas, a Bíblia fala que depois desses 3 dias de oração, Esther entrou, quando o rei olhou para ela, falou: uau, que mulher, estendeu o cetro para ela e falou assim: o que você pediu, eu vou te dar. Esther foi muito sábia e, no final da história, ela conseguiu que o seu povo tivesse o direito de se defender. Né? Então, ela entendeu o seu propósito. Ela soube esperar o momento certo. Ela não se acomodou. Comigo está tudo bem, que os outros se lasquem. Não. Ela se posicionou. Ela sabia que o povo de Deus, que era o povo dela, ia passar por uma dificuldade e ela se posicionou. Então, gente, Romanos 8:31 fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esther se colocou nas mãos de Deus para ser usada por Deus. A gente sabe o final da história, mas ela não sabia. Então a gente tem que lembrar que nas nossas vidas, a gente não sabe o final da história. É uma lei, né? Porque algumas decisões serão muito mais fáceis. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então sejamos obedientes à palavra de Deus, para que a gente possa não ser usado por Senhor. Novamente, agindo sabiamente mediante as oportunidades que Deus nos dá. Né? Então, essa é a primeira parte, né, que nós temos que a nossa identidade está firmada no Senhor. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus amoroso. Lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Em Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu amor para nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós somos pecadores. Então, Deus Todo-Poderoso me ama, me salvou, e eu preciso fazer diferença aqui na terra até Ele me buscar. Então, aqui, eu vejo mulheres que estão orando pelos seus filhos, mulheres que se preocupam. Não caia no perigo de dar desculpas. Eu não posso isso, não posso aquilo, então não. Não, trabalhe na obra do Senhor. Se disponha naquilo que você vê, que Deus vai dar para você no tempo certo. Eu me lembro, na minha infância, a Claudete, sim, foi uma segunda mãe para nós. Né? Vemos o número de filhos. Né? E nunca eu consegui reclamar. Mas ela tratava a gente igual as fofinhas. Ai, nossa, essa qualidade de produto. Né? Mas depois o Senhor trouxe ela de uma forma que é dele. Ele foi namorando. Nossa, é Deus. Então a gente precisa esperar no Senhor. Às vezes demorou, né? Não foi rápido. Mas a gente precisa estar com o Senhor. Muito bem. Então, a Bíblia fala que o temor do Senhor nos consiste em nós nos afastarmos da prática do mal. Provérbios 14, 26 e 27 fala: o temor do Senhor, ele ora no forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é refúgio para evitar os laços da morte. Então, o que é temer ao Senhor? É lembrar que Ele existe, que Ele
começando a vida de mulher agora, né? Como a dona Maria, que já viveu bastante, mas a filha dela acabou de falar, minha mãe me falou, você não vai com a sua filha? Já foi, eu estava com meu filho, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção, não nos acomodarmos. Nós precisamos ser mulheres maduras, firmadas em Deus. Eclesiastes 9:10 fala, que suas mãos tiveram que fazer, que façam com todas as suas forças. Né? Então, em 1 Coríntios 10:31 fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, o que ele está fazendo? Falando de coisas simples, comida, bebida, faça para a glória de Deus. Tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Independente da fase dos tempos. Então, aqui, só para ficar uma coisa guardada nas nossas mentes, eu trouxe morangos, para depois nós vamos degustar os morangos, né? Eu pus aqui o morango como sendo nós. Nós somos frutos criados por Deus, né? A Bíblia fala que nós devemos frutificar, né? Devemos agir na vida dos outros, filhos, sobrinhos, a nossa igreja, os nossos vizinhos, onde estivermos, devemos frutificar. E eu trouxe também o chocolate. O chocolate, aqui, eu quero pôr como Deus. Deus é muito gostoso no seu coração. Por quê? Porque viver como Senhor é uma delícia. A vida com Deus é muito boa. Só que às vezes a gente esquece de misturar a nossa vida com chocolate. A gente come fruto. E a vida somente com fruto é gostosa. Né? Mas se você se envolve com o Senhor, deixa Deus te envolver na palavra, isso fica muito mais gostoso, não tá, irmãs? Tirando toda a bula de fora, mas tá muito mais gostoso, tá? Então, assim, eu não quero fazer nenhuma heresia para acabar com Deus é chocolate, tá? Mas eu queria só, depois nós vamos degustar isso aqui, vocês lembrem, toda vez que vocês verem morango com chocolate, a minha vida precisa estar envolvida pela palavra de Deus. Eu preciso estar sempre com a palavra de Deus. 4 mulheres nós vimos, né? Nós temos 4 mulheres que permitiram que Deus usasse a vida delas em fases totalmente difíceis. Uma estava num castelo lindo, a outra estava num campo de batalha, onde ela poderia ser morta a qualquer momento. E mesmo assim, ambas tomaram a decisão de buscar a orientação de Deus e se posicionaram, foram corajosas no Senhor e foram vencedoras. Né? Nós todas
acabou e ainda tinha muito